Ó, a gente sabe que existem diversos programas aí para poder trabalhar com 3D, o Cinema 4D, o Blender, o Maya, o Unreal, enfim. Mas eu acho que para quem tá iniciando, talvez a melhor porta de entrada, né, pro 3D seja de fato aí o plugin Element 3D do After Effects. Isso porque para você poder trabalhar com esses softwares que eu falei aqui, você vai precisar de um conhecimento mais dedicado, né? Você vai precisar de mais estudo para conseguir trabalhar com ele. Sendo que no Element 3D, com apenas uma aula, você já vai conseguir aprender e começar a aplicar de fato nos seus trabalhos essa parte aí de 3D. Foi com esse plugin aqui que eu iniciei na área e é por isso que eu decidi fazer essa aula aqui para vocês. Então, primeiro de tudo, para que serve aqui o plugin do Element 3D, tá? O plugin do Element 3D serve basicamente para você conseguir trabalhar com um 3D real dentro do After Effects. Então, o After Effects, por padrão, ele já te dá aqui a opção de você trabalhar dentro de um ambiente 3D, mas com objetos 2D. Como assim? Se você quiser, você pode estar criando, por exemplo, aqui um sólido. Então, eu vou criar aqui um retângulo. Então, criei aqui e vou criar com Shift pressionado para ele criar um quadrado, tá? Então, tá aqui o quadrado. Se você abrir aqui o Transform, né? Então, abrir aqui a chavinha e abrir aqui o Transform, você vê que você tem apenas aqui as orientações em X e em Y, né? Então, ele não te dá aqui a opção em Z. Então, você não está alterando em 3 dimensões, está alterando em 2. Se você quiser, você pode visualizar esse objeto aqui em 3 dimensões. Então, é só você clicar nesse botão aqui e agora você já está visualizando aqui na terceira dimensão. Então, se você vier nesses 3 botõezinhos aqui, ó. Então, esse aqui é de você rotacionar, para você mover, e esse daqui para você ir para frente ou para trás. Você agora consegue estar de fato girando, né? Enfim, agora a gente está visualizando em um ambiente 3D, mas esse objeto ainda é 2D. Então você consegue ver que ele ainda tem 2 dimensões, ele não tem a profundidade aqui, né? Então ele não tem aquela terceira dimensão que seria a profundidade aqui do objeto. E é por isso exatamente que a gente utiliza aí o plugin do Element 3D, para a gente conseguir dar essa terceira dimensão realmente para os objetos, conseguir manipular eles de uma forma bem simples, tá bom? Nas versões mais recentes aí do After Effects, eles já estão testando aí de implementar essa terceira dimensão aqui para dentro do After Effects de forma nativa, beleza? Mas até então ainda é melhor utilizar aí o Element 3D porque a gente dá mais opções aí para você conseguir trabalhar com essa terceira dimensão. Então é por isso que nessa aula eu vou estar mostrando para vocês esse plugin. Eu vou apagar aqui esse cubo, tá? Então vocês já entenderam como é que funciona, qual que é a diferença, né? Principal de trabalhar com Element, trabalhar sem o Element, então eu vou apagar ele. Para você poder adquirir o plugin, você vai entrar nesse site aqui, que é o site da Video Copilot, tá? O plugin ele custa aí $200. Se você não tem condição, né, de estar comprando, eu não posso indicar nada, não posso, tipo, passar nada para vocês craquearem, vocês sabem que tem aquele jeitinho. Mas se vocês não tiverem condição e tal, me chama no Instagram que eu posso trocar uma ideia e tudo mais, posso estar ajudando, beleza? Mas, enfim, esse daqui é o valor, né, que você paga para poder ter o plugin de forma legal, digamos assim. E quando você instala esse plugin, você tem acesso, de fato, a essa terceira dimensão dentro do After Effects. Vou mostrar como funciona. Então, com o plugin instalado, você vai vir aqui, botão direito, e vai criar um novo sólido, tá? Isso daqui é uma opção nativa que tem dentro do After Effects. Então, tô aqui criando um novo sólido. Vou criar aqui com o tamanho da composição, tá? E vou dar OK. Então, tá aqui o sólido certinho. Eu vou vir aqui na janela de efeitos pré-definições e vou digitar Element, tá? Então, isso daqui só vai aparecer se você tiver, de fato, o plugin instalado, tá bom? Você vai pegar esse plugin aqui e vai, de fato, jogar aqui no seu sólido, né? Então, ou aqui ou aqui. Por que eu estou fazendo isso? Porque o Element, ele trabalha, né? Ele só é aplicado, de fato, em sólidos. Então, você sempre vai precisar de um sólido para aplicar ele, tá bom? Inclusive, se você quiser, você pode vir aqui na sua camada, botão direito, e você pode renomear aqui para Element 3D, por exemplo, só para você saber, né? Que é essa camada. Então tá aqui, Element 3D. Quando você aplica esse efeito para cá, você dentro do controle de efeitos tem aqui as opções do Element 3D. Então você vê que tem aqui grupos, tem aqui Animation Engine, enfim, tem uma porrada de coisas aqui. Daqui a pouco eu vou estar dando uma passada, não vou explicar tudo aqui para não confundir e tal, mas vou dar uma passada, né, pelas principais opções. E a principal opção que vocês precisam saber nesse primeiro momento é esse Scene Setup, beleza? Então clica aqui e no momento que você clica, você é direcionado para essa janela, então uma janela externa aí, que é de fato aqui o ambiente 3D, através desse plugin do Element 3D. Então esse daqui é o Element 3D, tá? É o plugin aqui sendo visualizado numa janela externa, tá bom? Essa daqui é a sua viewport, tá? Então é aqui onde você vai estar importando seus objetos 3D tudo certinho, beleza? Aqui embaixo você tem uma janela que é de materiais, então todos os materiais que você tiver na sua cena vão aparecer aqui. Essa daqui é a sua janela de cena em si, então tudo que tiver na sua cena vai aparecer nomeado aqui. Aqui tem a parte de propriedades,
tá? E aqui tem alguns modelos que às vezes vêm junto, às vezes não, enfim, você pode estar instalando separado. Aqui eu não acho tão interessante não mostrar para vocês, porque você pode estar baixando de qualquer site 3D e eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Então, para exemplificar melhor tudo que eu falei aqui, você vai vir aqui em Create e vai criar um cubo. Então, agora como vocês podem ver, a gente tem um cubo na nossa viewport. Então tá aqui, a gente consegue estar visualizando com o botão esquerdo do mouse, a gente pode estar rotacionando e tal, beleza? A gente pode estar movendo esse objeto, tá? Então a gente tem aqui a ferramenta de mover, de rotacionar e de dar scale. Estou com a ferramenta de mover, posso estar movendo, ferramenta de rotacionar, posso rotacionar ele. Enfim, dessa forma funciona, tá? Eu posso aumentar e diminuir, tá bom? Então eu vou dar Ctrl Z. Aqui embaixo a gente tem a parte de materiais, tá? Então a partir do momento que eu criei o cubo, ele já cria um material e atribui a esse cubo, tá bom? Como que eu vejo qual material que está atribuído ao objeto? Você vem aqui na cena, então isso daqui é o que você tem na sua cena, né, por completo. Se você abrir essa chavinha aqui, você consegue ver que a gente tem aqui o cubo, que é esse objeto. Você pode estar tirando ou dando visibilidade para ele nesse quadrado aqui. Tá? E aqui embaixo é o material que está sendo atribuído a ele, no caso, esse default aqui, tá bom? Repara que quando eu clico, né, tanto no cubo quanto aqui no material, ele altera as opções que a gente tem aqui embaixo, tá? Isso porque aqui a gente tem as propriedades, né, do que você está selecionado aqui em cima. Então, por exemplo, eu quero alterar propriedades do meu objeto, que é o cubo aqui. Você vai selecionar aqui o objeto e aí você vai ver qual propriedade que você quer alterar. Então, tipo, eu quero colocar chanfro nesse objeto. É só vir aqui em chanfro e aí você aumenta. Tá vendo? Ele agora tá dando um chanfro pro nosso objeto, beleza? Eu quero, na verdade, alterar o material, quero alterar a cor dele. Você vai vir aqui no material, ou então aqui, tanto faz, tá? Você pode selecionar tanto aqui quanto o próprio material aqui. E aí você altera as propriedades. Então, tipo, eu quero alterar a cor. A cor vai ser aqui no diffuse. Então, você coloca de vermelho, por exemplo, ou então azul, rosa, enfim, você pode alterar aqui. Ele vai alterando em tempo real aqui pra gente na viewport, tá bom? Então, essa aqui é a teoria, né, básica do Element 3D, beleza? Quando você importa alguma coisa aqui e você quer levar de fato para o After Effects, é só você dar OK. Então, aqui a gente já tem o nosso cubo dentro do After Effects, beleza? Mas como é que eu faço aqui para poder rotacionar, poder mover esse objeto? Eu vou vir aqui e vou clicar nesse botãozinho, né, que é o que a gente fez lá no After no início do tutorial? Não, tá? Você nunca vai fazer isso. Você nunca vai deixar essa camada aqui em 3D. Você nunca vai fazer isso. Por quê? Lembra que a gente tinha jogado o Element 3D dentro de um sólido? Então, quando você faz isso, você está basicamente visualizando esse sólido em perspectiva. Mas, na verdade, esse sólido aqui, você sempre vai ter que ver ele de frente, tá ligado? E o que você vai fazer é basicamente vir aqui e criar uma câmera. Então, vem aqui em novo e câmera, beleza? Aí você pode dar OK. E aí, agora sim, você pode estar rotacionando e movendo, tudo mais, beleza? Então, essa camada aqui do Element, ela sempre vai estar desabilitada, essa parte 3D, tá? Isso daqui é muito importante, e se você deixar dessa forma aqui, ele sempre vai ficar meio bugado dessa forma, tá? Ele sempre vai ficar em perspectiva, e esse objeto vai ficar todo esquisito. Então, sempre tem que estar desabilitado isso daqui. E aí, tudo que você colocar dentro do Scene Setup, você pode estar importando aqui para dentro do After Effects, beleza? Eu vou criar aqui um novo objeto, vou criar uma esfera, tá? Vou dar uma giradinha aqui, seleciona a esfera e move ela para cá, beleza? Então tá aqui. Repara que quando eu criei a esfera, ele já cria um novo material e atribui a ela, então um material branco aqui. E aí se eu abrir essa chavinha, ele já atribui esse material branco a essa esfera, tá bom? Se eu quiser, eu posso atribuir o mesmo material aqui para essa esfera. É só pegar aqui e arrastar para a esfera ou então para cá, dá na mesma. A partir do momento que eu faço isso, se eu alterar aqui esse material do quadrado, ele vai também alterar o material da esfera, porque é o mesmo material, só está atribuído para diversos objetos diferentes. Aí você pode, usar o mesmo material para 100 objetos se você quiser. E, enfim, é bem fácil, né, de você poder alterar diversos objetos. Eu vou entrar mais em detalhes aqui, o que você pode alterar de parte de materiais, tá bom? Então, vou selecionar aqui esse material. Então, a primeira coisa que a gente tem aqui na parte de edição de material é, de fato, né, as texturas. Então, você pode estar jogando diversas texturas aqui para esse objeto. Então, por exemplo, posso clicar aqui no Diffuse, que é a cor. Então, clica aqui e aí você tem a opção de estar trazendo uma textura para ele, tá? Então, você pode importar qualquer imagem que você quiser para usar de textura. Então, eu vou importar uma imagem aleatória aqui só para mostrar para vocês mesmo. Então, Load from File. E aí eu posso estar importando alguma imagem. Eu vou procurar alguma imagem para usar aqui. Vou selecionar essa imagem aleatória que eu nem sei o que é, tá? Selecionar aqui e vou abrir
E aí repara que essa imagem ela está sendo agora estampada, né, nesse material, né? Então tudo que tem esse material tem agora essa imagem aqui estampada, tá? Essa imagem aqui que eu importei, ela é o HDRI, tá? Daqui a pouco eu vou explicar o que é isso, mas ela é basicamente aqui uma imagem que já vem aqui no Element, que é o ambiente da cena, tá bom? Então vou apagar isso daqui, é só você clicar no botão direito e vir aqui em Clear, ele já apagou aqui pra gente, tá? Vou dar OK e aí já era, tá? Tá, mas o que que são essas coisas aqui, né? Esse Diffuse, esse Gloss, esse Reflective, enfim, o que que são essas coisas aqui? Isso daqui são mapas de textura, tá? Então cada uma dessas daqui vai ser responsável por uma parte da textura do seu objeto. Eu vou estar abrindo aqui um PDF, tá? Esse PDF aqui eu criei para o meu curso, tá? Que é o VFX Elite. Nesse curso eu ensino tudo que eu sei de fato de After Effects, de Premiere Pro, a Unreal Engine, Cinema 4D. Agora estou adicionando também um módulo de Marvelous Designer, vai ter módulo também de Character Creator para poder criar personagens e tudo mais. Então lá no meu curso eu distribuo, né, diversos PDFs para poder deixar mais claro, para ficar mais fácil o entendimento de diversas coisas. Então esse daqui é um dos PDFs que eu disponibilizo lá no curso, né? E nesse PDF aqui eu ensino, né, de uma forma bem simples para que serve cada um desses mapas. Então a gente tem aqui, ó, o Diffuse. O Diffuse vai ser basicamente a cor, né, do objeto. Então é o que dá aqui a cor ao objeto. Então peguei esse objeto aqui, que é essa máscara aqui do Homem de Ferro, e só importei o Diffuse. Ele fica dessa forma aqui, só com a cor, mas fica sem sombra, sem reflexo, enfim, fica sem nada, tá bom? Eu vou descer aqui. O Roughness, né, barra Glossiness é a rugosidade do material e trabalha juntamente com o Reflectivity, que é a próxima propriedade que eu vou estar mostrando. Então, com o Roughness, né, barra Glossiness, a gente consegue dar esse aspecto aqui, né, que dependendo do seu objeto fica bem legal. Então, no caso aqui de um capacete do Homem de Ferro, fica bem legal. E esse daqui é um exemplo, né, de como que vem essa textura aqui. Então, geralmente, ela vem dessa forma aqui, bem cinza mesmo, né, com algumas partes mais claras e algumas partes mais escuras, beleza? E é muito usado aqui para dar ranhuras para o material, como riscos e imperfeições. Vou descer aqui. Aqui é a parte do Reflectivity, então a gente tem aqui os reflexos de fato aqui do material. Geralmente ele vem dessa forma aqui, né? Então geralmente ele vem mais preto do que branco, tá? Então geralmente ele vem dessa forma. Isso aqui vai variar de material para material. E ele trabalha juntamente com o Roughness, né? Para determinar o quão reflexivo que vai ser esse objeto aí na sua cena. A gente tem aqui o Illumination, que é basicamente a emissão aqui. Então no caso dessa lâmpada aqui, só a lâmpada de fato aqui, né? A gente atribuiu esse Illumination. E aí, a textura ela veio dessa forma aqui, a gente importou e ele já ficou dessa forma, beleza? A gente tem aqui o Normal Bump, né, que é basicamente aí o que dá uma sensação de relevo ao material. Isso pois se comporta conforme a luz, né? Tem alguns casos para substituir até mesmo uma modelagem simples. Então, por exemplo, essa partezinha aqui, ó, da armadura dele, ó, é mais fácil você fazer através de um mapa de textura, que é isso daqui, ó. Então, essa paradinha aqui é exatamente essa paradinha aqui, tá? Então, é mais fácil você, às vezes, dar esse relevo aqui através de um mapa de textura, que é o Normal Bump, do que você ter que fazer uma modelagem de fato, né, para poder dar um relevo aqui, beleza? Então só com essa textura, só aplicando essa textura, ele já dá esse efeito, né, como se tivesse um relevinho ali. Então é para isso que serve o Normal Bump. Vou descer mais um pouco. E aqui a gente tem o Ambient Occlusion, né, ele funciona como uma sombra de contato, ou seja, sempre que houver contato entre superfícies, ele vai atuar. Então você percebe que onde tem contato aqui, ele tá atuando aqui pra gente, tá vendo? Então, basicamente, no caso dessa armadura aqui do Homem de Ferro, você iria aqui no Element 3D e você estaria importando todos esses mapas aqui para o seu objeto. Então o Diffuse iria dar a cor, o Roughness, né, barra Glossiness ia dar aquela sensação de rugosidade e tudo mais. Então, enfim, né, eu não vou estar falando aqui de novo, mas vocês entenderam qual que é a lógica por trás aqui desses materiais. Se você não quiser importar uma textura e sim só tipo, eu quero só colocar uma cor aqui, você pode vir aqui, né, nessas opções aqui de baixo e você tem opções mais simples para você poder estar alterando esse material. Então, tipo, aqui no Basic você pode estar alterando a cor, como eu já mostrei para vocês. Vocês podem estar alterando aqui outras propriedades, que aí é legal vocês estarem vendo mesmo, né, para que serve aqui cada uma das propriedades. Aqui o reflexo, eu quero alterar aqui esse reflexo. E aí quando você altera por aqui, você altera de fato do material inteiro, tá? Então, se você quiser alterar, por exemplo, o reflexo só de uma parte desse objeto aqui, você vai ter que de fato vir aqui e importar uma textura, e aí vai ter aquele lance, né? Então vai ter partes aqui mais claras e mais escuras, onde as partes mais claras vão ficar mais reflexivas e as partes mais escuras vão ficar menos, entendeu? Então, basicamente dessa forma funciona. Se você quiser dar reflexo para partes específicas do seu objeto, você vai ter que importar aqui uma textura, e se você quiser alterar aqui de uma forma, né, geral, você altera aqui por baixo mesmo, que aí você consegue já alterar de uma forma geral, tá bom? Então, no caso aqui eu tô aumentando o reflexo, vocês veem que já tá aqui alterando, né, os materiais de uma forma geral mesmo, tá? Vocês percebem que quando eu aumentei aqui o reflexo, ele tá basicamente refletindo alguma coisa aqui que a gente não sabe exatamente o que é, né? Isso daqui que ele tá refletindo nada mais é do que o environment, tá? O environment é basicamente aqui a imagem que tá sendo estampada aqui na sua cena. Então, se você quiser clicar nesse botão aqui, ó, você consegue ver
o environment, né? Então, toda essa cena aqui sendo refletida no seu objeto. Então, é exatamente isso aqui que está refletindo o seu objeto. Se você quiser, você pode estar alterando essa imagem aqui de fundo para refletir de uma outra forma. Então, você pode clicar nesse botão aqui, e aí aqui você pode estar alterando a imagem. Então, tipo, eu quero só alterar aqui o gama dessa imagem, deixar ele mais escuro, por exemplo. Você vê que ele já altera como que está acontecendo aqui o reflexo desses objetos. Se você quiser, você pode também importar uma imagem aqui, né, para poder utilizar de environment de HDRI para sua cena, tá bom? Quais os melhores sites para você conseguir aqui environments, né, HDRIs? Então, primeiro aqui esse Polyhaven, você abrir aqui a parte de HDRIs, você vai ver diversas imagens, e aí é de fato você só baixar uma dessas imagens aqui. Então, seleciona aqui, aí você pode estar baixando, no caso essa imagem aqui ela é nova, então tem imagens aqui que vão ser gratuitas, vão ter imagens que vão ser pagas. Você pode ir descendo aqui, procurar uma imagem que seja gratuita, por exemplo. Então essa aqui é gratuita. Pode fazer o download e aí já baixou. E aí agora é só você abrir aqui, ó. Então tá aqui. E aí é só você arrastar aqui essa imagem para dentro aqui do environment, tá? Então arrastou para cá, ele já funcionou aqui. E aí você precisa alterar aqui o gama para poder acertar aqui a imagem, tá vendo? Vou dar OK e agora você repara que o reflexo tá bem diferente do que tava, tá? Isso daqui é justamente por causa do HDRI. Beleza? Então, como você está atribuindo aqui uma propriedade de reflexo aqui para o seu material, então ele reflete aqui a sua cena, né? Então, você precisa ter alguma cena para ele de fato refletir. Se tiver tudo preto, você não vai nem perceber que está acontecendo esse reflexo, tá bom? Então, basicamente, dessa forma funciona, e aí você pode estar alterando aqui o reflexo para alterar como que esse objeto vai se comportar aqui, né, com a sua cena. Vou deixar dessa forma aqui e vou desabilitar aqui o environment, beleza? E agora vocês percebem que o reflexo está bem diferente do que estava antes. Tem diversos outros sites, você pode estar pegando HDRIs ou environments, né? Então, tem esse Polyhaven, tem esse Blockade Labs, tá? Que você consegue estar criando HDRIs através de inteligência artificial. Então, você vai escrever um prompt e aí ele vai estar gerando para você. Não vou mostrar como é que funciona, mas enfim. E você tem aqui também esse Street View Download 360, que é um programinha aí para Windows, né? Onde você pode estar baixando aqui. E esse programinha aqui você consegue estar usando ele para poder pegar HDRIs de qualquer cena que tenha no Google Street View. Então, você abriu ali a Google Street View, está, por exemplo, na frente da sua casa, né? No Google Street View. É só você pegar aqui o link dele, do Google Street View, na frente da sua casa, e colar aqui nesse programinha. Ele tem uma parte ali de URL, você cola ali e você consegue pegar aqui o HDRI certinho para sua cena, beleza? E aí é só, né, importar aqui pro Element 3D, tá bom? Isso tudo que eu tô mostrando aqui para vocês são coisas que dá para você tá alterando também em outros programas. Então, vocês vão perceber, cara, quando você começar a estudar Cinema 4D, Blender, enfim, a minha intenção aqui não é que você fique preso no Element 3D, longe de mim, na verdade. A ideia é que você comece pelo Element 3D, que é bem simples para você começar de fato, e aí com o tempo você vai melhorando e tal. E essas coisas que eu tô ensinando, todas elas são aplicadas também em programas mais complexos. Então, todos eles funcionam dessa forma. Você vai pegar o material, você vai atribuir no seu objeto, aí você tem aqui uma parte onde você pode estar alterando o seu objeto, você pode estar alterando o seu material, né, selecionando ali o material. Você tem também essa questão dos HDRIs também, que é presente em qualquer um desses softwares aí mais avançados. Então, essa é a minha intenção com esse tutorial, tá? Não fique preso no Element 3D, mas aprenda ele, porque com ele você consegue aprender os outros programas de uma forma muito mais simples, beleza? Tá, e como é que faz pra gente poder importar algum objeto 3D aí de algum site, né, de assets 3D? Eu vou exemplificar aqui com Sketchfab, tá? Então, digitei aqui Apple, eu vou pegar uma maçã aqui aleatória, tá? Então, eu vou pegar essa aqui, e aí eu vou estar baixando aqui para poder mostrar para vocês como é que faz para você poder importar dentro do Element, tá? Então, vem aqui em Download. Aí aqui o que acontece? A maioria dos objetos você vai acabar encontrando aqui em FBX, tá? Você não vai encontrar em OBJ, que é o formato que o Element suporta. Então, você vai fazer o download mesmo em FBX ou em qualquer outro formato aqui, beleza? Vou colocar aqui na área de trabalho mesmo. Você vai precisar extrair isso daqui, então, botão direito, extrair. E ele sempre vem aqui uma pasta source e a pasta textures, tá? Então o source vai vir basicamente aqui o FBX, enfim, né, o arquivo 3D, e o texture é de fato aqui os mapas de textura que eu tinha falado para vocês. Então aqui a gente tem o base color, esse daqui é o roughness, enfim, então dependendo do seu objeto vai vir diferentes mapas aí de textura, né? O recomendado é que venha todos os mapas, mas às vezes, né, a maioria da galera que vende lá no Sketchfab não tá colocando todos os mapas, tá? Então você vai voltar aqui e vai vir aqui na pasta source, tá? Se você tentar importar isso daqui no Element, não vai funcionar. Então é importante que você tenha algum programa de 3D no seu computador, seja ele o Blender ou então o Cinema 4D. O Blender é gratuito, pelo menos para você importar isso daqui e exportar como OBJ, beleza? Vou mostrar aqui no Blender para mostrar para vocês que mesmo programa gratuito aí você vai conseguir fazer isso daí tranquilamente, tá? Então eu vou abrir aqui o Blender, ó, então tá aqui, Blender. Vou abrir ele aqui. Para quem não sabe, para você poder instalar o Blender, só digitar aqui Blender no Google, Blender Software, né? Senão vai aparecer liquidificador, né? Que é Blender em inglês. Você vem aqui em Download e aí você vai baixar aqui, tá? Ele é gratuito, como já disse, e aí é só instalar e já é. Você vai ter esse programinha aqui,
E é só você pegar tudo que tem aqui, você pode apagar, né, que é o que vem geralmente. Vem aqui em File, Import, FBX, e aí você importa ali o seu objeto, tá? Como eu disse, pode ser em outro formato também. Qualquer formato que o Blender suporte, você consegue estar fazendo esse processo. Então, eu vou vir aqui no Desktop, Apple, Source, e aí abre aqui a maçã. Então, tá aqui, maçã, beleza? O que você vai fazer? Nada, só vir aqui em File, Export, e aí você pode exportar aqui como Wavefront OBJ. E aí é só exportar. Feito isso, você vai ter aqui o arquivo OBJ, ele sempre vem esse MTL também junto, você pode até apagar ele. No caso que você vai utilizar é só o OBJ, tá? Você vai abrir agora o After, lá no Element, né? E aí você vai vir aqui em Import e você vai importar a maçã, tá? Então vem aqui em área de trabalho, Apple, Source e importa aqui o OBJ. Só dá OK e já era, já importou aqui a maçã. Eu vou até apagar o que a gente já tinha na cena, ó. Então tá aqui a maçã. Ela deve estar bem pequenininha, tá? E aí uma parada legal é você selecionar aqui o objeto e clicar aqui no Normalize Size. Ele vai aumentar aqui já mais ou menos pro tamanho da sua composição lá do After, tá? E aí já facilita. Então tá aqui a maçã. Para você poder importar as texturas eu vou mostrar também. Então vou abrir aqui, ó. Seleciona a textura. E aí é só jogar aqui os mapas. Então clica aqui no Diffuse. Load from File, e aí você pode estar abrindo aqui, tá? Eu vou, no caso, só arrastar, porque é mais fácil. Então, vem aqui em Textures, esse aqui é o Diffuse, né? E só joga pra cá, e já era. Tá aqui a maçã, e aí agora eu vou pegar aqui o Glossiness, né? E aí, só jogar pra cá. Com o tempo vocês vão ficando mais... Vai ficando mais fácil, né? Saber qual que é os mapas e tal. Então, como eu vi que era a cinza, eu já sabia já que era o Roughness, por mais que não tinha escrito, né? Eu já sabia já, porque passo aqui todo dia, né? Então, é basicamente isso, ó. Então, tá aqui a maçã. Se você der um OK aqui, já tá aqui dentro do After Effects também, tá? Só esperar salvar aqui, já era. Então, tá aí. E você pode girar, enfim, né? Você pode fazer qualquer coisa que você quiser agora com essa maçã. E é basicamente isso. Aí você me pergunta, mas tem como importar aqui uma animação por Element 3D? Tem também, então eu vou voltar aqui no Scene Setup. Para importar aqui a maçã, eu basicamente cliquei aqui em Import, né, e aí selecionei ali a maçã. Quando você quer importar uma animação, você precisa vir aqui em File, Import e colocar aqui 3D Sequence, tá? Então, aquela opção de Import que eu cliquei aqui, ela é exatamente igual essa 3D Object aqui, tá bom? Se você quiser importar de fato uma animação, precisa ser por essa aqui, beleza? Então, eu vou exemplificar aqui com alguma animação, vou procurar aqui no Sketchfab. Aí, encontrei essa caneta aqui, tá? Isso aqui é a caneta da Apple aí, tem essa animaçãozinha aqui, eu vou mostrar pra vocês que dá pra você importar. Então é só vir aqui fazer o download. O legal do Sketchfab é que você consegue filtrar por animados, então pode procurar qualquer coisa aí que você quiser, filtrar por animado, e aí é só fazer o processo que eu vou mostrar pra vocês. Então eu vou vir aqui, vou fazer o download, vamos ver o formato que ele vai dar. Então aqui ele já me deu no formato Blend, né, que é o formato do Blender. Vou fazer o download. Ah, então tá aqui. Vou vir aqui em Source e aí no caso ele já veio aqui o arquivo do Blender, tá? Eu vou fechar essa janela que eu tinha, não vou salvar, e vou abrir aqui essa nova, tá? Só dá 2 cliques. E aí, a gente já vê que já tem aqui o arquivo do Blender já com a canetinha fazendo a animação. O que eu vou fazer aqui? Mesma coisa, só vou vir aqui em File, Export, vou colocar aqui o Wavefront OBJ, vou colocar o local, e aí no caso eu vou criar uma pasta, tá? É legal você criar uma pasta e coloca sec, sei lá, sequência, e eu vou jogar dentro dessa pasta aqui, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou descer tudo certinho, e vou vir aqui em Animation, e vou checar isso aqui, tá? Para que realmente, né, ele mande aquele export animação. E é só clicar aqui em Export Wavefront OBJ, ele já vai começar a exportar. E aí, no caso, como é uma animação em OBJ que ele está exportando, então ele vai exportar vários objetos em OBJ. Então, ó, vocês podem ver, ele já exportou aqui para mim, ó. Então você vê que tem vários objetinhos OBJ. Então, aí 2, aí 3, aí 4. Isso aqui é cada frame da animação que a gente viu aqui. Vou descer, ó, e ele já foi os 200, beleza? Então, vou voltar lá no Element, vou vir aqui, e ao invés de vir aqui em Import, né, eu vou vir em File, Import, e vou colocar aqui 3D Sequence. E aí, agora é só colocar aqui Apple Pencil, Source, vou colocar aqui a sequência de imagens, tá? Então, é só clicar aqui no primeiro, abrir, dar OK, trazer aqui pro lado. Eu vou também clicar aqui naquele botãozinho, né, de Normalize, e aí já tá aqui já a caneta. Vamos ver se funcionou a animação, vou selecionar ela. E aí, a gente vem aqui, ó, e repara que a gente tem aqui o Start Frame, End Frame e o Frame Offset. Se a gente aumentar aqui o Frame Offset, a gente consegue ver a animação acontecendo, ó, tá vendo? E essa aqui é a animação que vai acontecer lá dentro do After Effects também. Então, se eu pegar, dar um OK, você vê que a gente já tem aqui a canetinha, né? A canetinha tá aqui. E vamos ver se tá funcionando a animação, ó. Então, se a gente der um play,
você vê que já está acontecendo aqui a animação também. Então, qualquer objeto que você quiser importar, né, que tem uma animação e tal, é só você fazer dessa forma. E para você poder texturizar isso daqui, já mostrei para vocês, não vou mostrar de novo, né, para não ficar repetitivo, mas é só abrir aqui a textura e aí você vai colocando aqui os mapas de textura. No caso, é até legal mostrar esse daqui para vocês, que veio separado. Então, tipo, aqui a gente tem a parte só a parte metal da caneta, aqui a gente tem só a parte da logo da caneta, e aí cada uma dessas texturas aqui você vai estar alterando para poder deixar, né, da forma tá o objeto lá dentro do Sketchfab. Então, se você vier aqui nas texturas, vamos ver o que veio. Então, textures. Ó, você vê o que veio aqui, não veio muita coisa, mas é basicamente o que você precisa. Então, aqui é a logo, esse lighting aqui, e aí você tem que identificar dentro aqui para ver o que você tem que alterar, tá ligado? Então, tipo, ó, você vê aqui o nome, ó, lighting. Deixa eu até avançar um pouquinho aqui o frame, ó, frame offset, vamos aumentar aqui. Deixa eu aproximar um pouquinho, e aí eu vou alterar aqui para vocês, vamos ver se é esse aqui mesmo. Então, imagino que seja aqui no diffuse, esse lighting, e vamos testar aqui, ó. Joga para cá. Deixa eu abrir por aqui que às vezes não funciona lá. Então, área de trabalho, Apple Pencil, Textures. Ele só abre, ó, ele só abre PNG, JPEG e tal. Você vai precisar converter essa textura aqui. Então, eu tenho que levar para algum programa de conversão e tal, de JPEG para JPG ou PNG, tá ligado? Então, enfim, né? Isso aqui é legal mostrar para vocês também, caso aconteça, precisa converter para os formatos que ele aceita. Então, é basicamente isso, tá? Eu não vou fazer aqui para não tomar muito tempo, mas basicamente isso, você tem que ver aqui qual das texturas você precisa alterar para poder, de fato, né, tá mexendo. Mas acredito eu, ó, seria realmente esse daqui mesmo que a gente teria que alterar. Beleza? Vou apagar aqui. E aí você me pergunta, né, como é que eu faço para poder movimentar esse objeto aqui dentro do After Effects? Repara aqui que ele está no grupo 1, então você vê aqui, ó, Group Folder 1, tá? Vou dar OK. E aí se eu quiser movimentar essa maçã, como é que eu faço, né? Aqui no caso eu tô me movimentando, né, ao redor da cena. O que eu quero fazer aqui é pegar essa maçã e movimentar ela pela cena, né? E não eu ficar me movimentando pela cena. Então, para fazer isso, é só você vir aqui no grupo 1, no caso lá tava no grupo 1, né, a maçã, e é só você vir aqui e criar um grupo nulo. Beleza? Então, vou criar aqui. E aí, agora, esse grupo nulo é, de fato, o grupo responsável por movimentar a maçã. Então, agora eu estou me movimentando pela cena. E aí, eu posso estar movimentando aqui a maçã, ó. Aperta V para poder vir para essa ferramentinha. E aí, é só você mover aqui essa maçã, beleza? E tudo que tiver na sua cena que for do grupo 1, você vai estar movimentando por esse nulo aqui. Então, vou voltar aqui no Element, vou vir aqui e vou colocar, por exemplo, aqui um cubo, tá? Para exemplificar melhor. Então tá aqui o cubo. O cubo também tá aqui no grupo 1, ó. Então tá vendo? Ele tá no grupo 1, o cubo e a maçã. E eu vou criar uma esfera. Essa esfera vai estar aqui na frente. E essa esfera eu vou jogar aqui para baixo. E essa esfera aqui ela vai estar no grupo 2, tá? Então tá aqui, ó, grupo 1, tá esses dois objetos aqui. E no grupo 2 tem só aqui a esfera, beleza? Vou dar OK. Então tá aqui os três objetos. Deixa eu só rotacionar aqui. E aí se eu pegar aqui agora esse grupo nulo e movimentar ele, a gente está movimentando apenas aqui a maçã e o cubo, mas a esfera não, tá vendo? Então é dessa forma que você consegue estar movimentando aqui os objetos direto aqui pelo After Effects, sem ter que entrar dentro do Element 3D para poder movimentar os objetos, tá bom? Vou voltar aqui no Scene Setup. E aí você me pergunta, né? Pô, mas aí eu só vou conseguir movimentar 5 objetos? Na verdade não, tá? Então aqui dentro do Element a gente tem duas formas de movimentação, que é através dos grupos, que é aqui, que só vai, né, de 1 a 5. E dentro dos grupos você consegue estar movimentando eles separadamente também. Então, por exemplo, a gente tem aqui o grupo 1, tem aqui o cubo e tem também a maçã, beleza? Eu vou pegar aqui o cubo e vou selecionar ele, vou descer e vou colocar aqui, ó, auxiliar animation e vou colocar canal 1, tá? E aí, a maçã, eu vou vir aqui nela, seleciona, auxiliar animation e vou colocar canal 2. Então, o cubo tá no canal 1 e a maçã tá no canal 2. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona isso. Então, dá OK. Então, os dois estão no mesmo grupo, só que em canais separados, tá? Então, você vai abrir aqui o grupo, vai vir aqui em auxiliar channel e aí você tem aqui o canal 1 e o canal 2. E agora, ó, só alterar o canal 1, você está alterando só o cubo. E se você vier aqui no canal 2, você está alterando só aqui a maçã. Então, ao todo, você consegue movimentar 50 objetos aqui pelo Element 3D, né? Que são basicamente 5 grupos e cada grupo você tem aqui a opção de 10 canais auxiliares, beleza? Então, dessa forma, você consegue estar movimentando eles separadamente mesmo no mesmo grupo, tá bom? Então, é uma forma de você movimentar os objetos. E digamos que eu queira aqui aplicar uma textura animada aqui para dentro do Element 3D. Como é que eu faço para, tipo, animar esse cubo para ele ficar, tipo, sei lá, piscando, vai? Eu vou vir aqui em OK, tá? E vou criar uma nova composição. Então, eu vou vir aqui em projeto, criar uma nova composição e vou dar o nome dela de piscando. E aí, beleza, tá aqui. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, botão direito, novo, e vou criar aqui um sólido mesmo. Sólido branco. Ok.
Ok, beleza. Então a gente tá aqui com um sólido branco. Se a gente tirar a visibilidade dele, ele fica preto e com visibilidade ele fica branco. Eu vou fazer bem simples mesmo, só piscando. E eu vou atribuir essa textura aqui animada para dentro do cubo, tá? Então o cubo vai ficar piscando também. Então eu vou pegar aqui essa textura, vou vir aqui, vou apertar T para poder habilitar aqui a informação de opacidade. Vou colocar aqui em 100 e no frame seguinte, então page down, então avancei aqui um frame, eu vou colocar aqui em 0, tá? E ele já criou aqui a animação para mim. Então 100, 0. Se eu quiser continuar aqui essa animação, é só a gente, com Alt pressionado, clicar aqui no reloginho. E aí coloca aqui, ó, loop out. Beleza? E aí agora, se a gente der um play, eu ainda preciso colocar mais um desse daqui, né? Então, Ctrl C, Ctrl V, e já era. Se a gente der um play, ó, ele tá piscando aqui, muito doido, né? Então, essa aqui é uma expressão para você conseguir, basicamente, repetir o que você tá fazendo aqui. Então, tipo, tá em 1, depois vai para 0, depois em 1, depois 0, depois 1, depois 0, e assim vai infinitamente sem ter que ficar criando keyframe aqui, né? Vou voltar aqui agora na nossa composição e eu quero importar aquela textura lá como uma custom texture, tá? Então, para fazer isso, eu vou vir aqui no Element, vou vir aqui em controle de efeitos, eu vou fechar aqui a parte de grupos, vou vir aqui em Custom Layers e vou colocar aqui, ó, Custom Texture Maps. E vou colocar aqui a Layer 1 como, de fato, aquela minha textura. Ela não está aparecendo aqui, a gente precisa importar ela para essa composição. Então, vou abrir aqui em Projeto, piscando e vou jogar para cá, beleza? Vou voltar aqui, Controle de Efeitos, na camada do Element 3D. E aqui em Layer eu vou colocar piscando, beleza? Então tá aqui. Então, basicamente, o que eu fiz aqui? Eu só peguei essa minha composição e joguei para dentro do Element 3D. Coloquei ela como a Layer 1, tá bom? Acabou crashando aqui o meu projeto, tá? Mas eu fiz exatamente a mesma coisa num novo projeto. Então, eu só coloquei ali o cubo lá dentro do Element 3D. Criei aqui a composição piscando, exatamente igual. Então, só piscando ela aqui certinho. E aí, coloquei aqui, selecionei, né, como Custom Texture Maps, essa composição piscando, beleza? Vou abrir agora o Scene Setup, vou mostrar como importar essa textura aí, né, pro cubo. Então tá aqui, vou abrir aqui o material, então abrir aqui, seleciona ele. E aqui, por exemplo, eu quero colocar como diffuse aquela paradinha piscando. Só você vir aqui, seleciona, e aqui você altera para Custom Layer 1, tá? Que é aquela piscando. Então dá OK, OK. Eu vou tirar aqui a visibilidade dessa composição, tá? E aí agora, ó, se a gente for ver, o cubo agora tá piscando, tá vendo? Então, a gente pode estar criando texturas personalizadas aqui dentro do After Effects, né? Através de composições. Tá importando elas ali pro Element 3D, né? E aí você coloca, né, num objeto, seja no Diffuse, no Illumination, enfim, qualquer um daqueles mapas ali de textura para o seu objeto, tá bom? Vou mostrar um pouquinho aqui de como faz para você poder deformar esse objeto e tudo mais, tá? Então, tô aqui com o cubo. Aliás, vou fazer com uma esfera, que acho que vai ficar mais legal. Então, vou criar aqui uma esfera, tá aqui, tá? Eu vou vir aqui, ó, e vou alterar para wireframe para a gente conseguir ver aqui os segmentos aqui do objeto. Então, tá dessa forma. Vou voltar aqui e vou dar OK, beleza? Então, tá aqui a esfera, tá? Se eu quiser, eu posso estar deformando aqui essa esfera. Como é que eu faço isso? Seleciono aqui a camada do Element, né? Deixa eu até renomear de novo, como eu perdi o projeto, né? Então, tá aqui, ó, beleza. Então, essa daqui é a camada do Element, e aí eu vou vir aqui, ó, e vou estar alterando, né, como é que vai funcionar essa esfera aqui. Então, vou vir aqui em grupo 1, Particle Look, né, que é a parte aqui para você poder alterar aí a deformação e tudo mais, né, de um objeto. Vou vir aqui em Deform, e aí, aqui a gente tem algumas opções de deformação. Então, tipo, por exemplo, eu posso vir aqui no Twist, habilitar ele, e aí eu posso estar, tipo, distorcendo aqui esse objeto, tá vendo? Então, você percebe que você consegue estar criando essas distorções. Então, essa daqui é a distorção de Twist. Você tem, por exemplo, esse taper aqui, ó, habilita. E aí você pode estar alterando, ó. Então, olha o que já está acontecendo aqui, já está deformando. E aqui, o que é legal? É legal que você entenda que essa deformação aqui, ela acontece na mesh do objeto. Então, quanto mais segmentos você tiver lá no Element, né, no seu objeto, melhor a qualidade que vai ficar nessa deformação aqui. Então, por exemplo, eu estou aqui, vou colocar um pouquinho de deformação. Tá, então tá mais ou menos assim. Você vê que tá bem, tipo, craquelado aqui, né? Tá bem quadradinho e tal. Se você vier aqui no Scene Setup e aumentar aqui os segmentos, então vem aqui no objeto, seleciona ele, aumenta aqui os segmentos, tá? Se você olhar aqui o wireframe, você percebe que tem bem mais segmentos do que tava antes. Quanto mais segmentos, maior a qualidade dessa deformação. Então tá aqui, ó. Ela já ficou bem melhor a deformação. É claro que como é uma esfera, né, acaba não aparecendo tanto aqui a deformação. Mas eu vou mostrar aqui com um cubo para vocês verem como é que vai ficar, tá? Então, apaga aqui a esfera, vou vir aqui e vou criar um cubo. Dependendo, né, do que você está fazendo, vai aparecer mais ou menos ali, tá? Então, 24...
aumenta bastante, tá? E aí o legal do cubo é que você consegue aumentar os segmentos das 3 orientações diferentes, né, aqui. Então tá aí, ó. Tá aqui, vou dar OK. E aí, ó, você repara que a distorção aqui já tá acontecendo. No caso de um cubo dá pra ver legal aqui, né? Virou praticamente um parafuso aí. E tudo que tem um reloginho, vocês estão ligados que dá pra animar. Então, mano, dá pra você animar isso daqui. Se você quiser, você pode fazer outras deformações e coisas do tipo. Isso aqui que eu tô mostrando pra vocês é legal vocês darem uma brincada, tá? Como eu disse, aqui no Element 3D você tem opções mais básicas, né? Então, isso daqui você tem em programas como, por exemplo, aí o Cinema 4D, né? Então, lá no meu curso, lá no VFX Elite, eu ensino, né? Como você faz deformações mais elaboradas, mais complexas aí, utilizando aí o Cinema 4D. Você também consegue fazer aí pelo Blender, caso você queira. Consegue estar fazendo diversas outras coisas aí com programas mais avançados. Mas a intenção aqui desse vídeo, né, é de fato mostrar para vocês um pouquinho desse mundo 3D, para vocês de fato estarem entrando aí nesse mundo, né? Tá brincando aqui com Element, porque é bem legal e foi a forma, né, como eu entrei aí nesse mercado. Então vocês conseguem estar, né, vendo que, tipo assim, dá para ter um retorno, né, de aprendizado através aqui do Element 3D, né? Mas o recomendado é que você não fique parado aí no Element, tá? Então, por mais que, mano, às vezes você enche os olhos, né, pra isso daqui, acaba que chega um momento que você fica um pouco limitado, tá? Utilizando aí só o Element 3D. Então, vai ter coisas que um cliente pode te pedir aí que você não vai conseguir fazer aqui direto pelo Element, tá bom? Então, por isso que é legal você sempre tá tentando aprender coisas novas e tal, Cinema 4D, Unreal Engine, enfim. Então, por isso que é legal tá sempre, né, em aprendizado aí. Então, bom, pra esse vídeo que é basicamente isso, fica aqui o meu convite também, caso você queira aprender mais sobre 3D, fica aqui o meu convite para entrar aí no VFX Elite, né, que é o meu curso onde eu ensino tudo que eu sei de fato para poder criar os vídeos que tem ali no meu perfil do Instagram, para poder fazer os vídeos que eu tô deixando aqui na tela também. Lá eu ensino After Effects, ensino Cinema 4D, Premiere Pro, Unreal Engine, Marvelous Designer e mais para frente aí também vou estar ensinando a parte de criação de personagens. Então recomendo aí, é um curso vitalício aí, né, pagando uma vez só você tem acesso a ele para sempre, não sei até quando que vai ser vitalício, então vou deixar aqui embaixo o link para você poder estar acessando esse curso, beleza? Então bom, para esse vídeo é basicamente isso, espero que você tenha gostado, tenha sido útil para você e até a próxima.